Glória a Deus. Olá, boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que a sua semana tenha sido iniciada como uma semana de bênção, pois agora nós estamos aqui para lhe transmitir uma palavra da parte de Deus com muita alegria, fé e esperança. Esperança de que essa palavra alcance lugar no teu coração e gere essa fé a qual nós temos em nosso coração e possa, através de assim, gerar muita alegria na sua vida, na sua família, em toda a sua casa. Esse programa se chama Programa Recomeço, da Casa de Apoio Projeto Esperança. Nós estamos trabalhando com pessoas que têm problemas com dependência química e que voluntariamente buscam sua libertação. Louvo a Deus por todos os nossos colaboradores, por todas as pessoas que lá já passaram, internaram, lutaram e estão aí tentando muitas vezes ainda se colocar de pé, outros estão bem. Nós louvamos a Deus pela vida do Denis, nosso monitor, e por cada companheiro que nos ajuda, seja financeiramente, seja na parceria de trabalho. Muito obrigado. A dona Sueli, que é a nossa assistente social, ao Juliano, psicólogo. Muito obrigado ao Dirley, ao Paulinho Vitaliano e a todos os irmãos de diversas igrejas que têm ido lá realizar culto, participar, dar uma palavra para os rapazes que lá estão internados. Louvo a Deus por esta programação, porque através dessa programação nós temos condições de chegar o mais longe aí que a gente possa imaginar. Através desse meio de comunicação tão poderoso, a internet, nós temos condições de dirigir uma palavra de fé, uma palavra realmente que faça você se colocar de pé no nome de Jesus Cristo e voltar a caminhar. Afinal, o nosso programa se chama Recomeço. Quem sabe você que está me assistindo está bem, está tranquilo. Tem alguém da sua família que não está bem, convide ela a assistir. Tem algum amigo que você sabe que está num estado de depressão? Que tal você ligar para ele, né? Passar o link aqui da Aliança TV, convidar através das redes sociais para participar conosco dessa programação. Através do mural da Aliança, você pode também enviar sua mensagem, seu pedido de oração, seu testemunho, pedidos de louvores. Nós vamos aqui acompanhar e poderemos assim ter condições de ter um programa interativo, muito contente, aqui animado, com a presença de Deus e com a participação de pessoas especiais como vocês, que toda quarta-feira às 19 horas nos acompanham nessa programação. Antes de mais nada, antes de eu falar um pouco mais do Projeto Esperança, eu quero orar com você e orar por você, para que Deus te abençoe, para que Deus nos abençoe com a sua santa presença e aqui nesse estúdio nós tenhamos a percepção da presença de Deus, assim como aí na sua casa ou talvez no seu trabalho ainda, né? Você a caminho da escola, está aí conectado através do celular, pode ser tocado poderosamente pela unção de Deus neste momento. Oremos ao Senhor. Querido Deus, nós estamos iniciando o nosso programa Recomeço, nesta quarta-feira a qual o Senhor nos dá. Obrigado pela vida, nós temos muito a te agradecer pelo alimento, pelo cuidado da nossa família. Muito obrigado, Jesus. Eu peço que o Senhor continue abençoando a todas essas pessoas que estão nos assistindo. Aquelas que são daqui de Lençóis Paulista, que estão tão próximas, e aqueles que estão longe, de outros estados e até países. Eu peço que o Espírito Santo os visite e que a mão poderosa do Altíssimo os toque, os envolva. Eu dedico ao Senhor este período aqui, Pai, que seja para a louvor e glória do Teu nome. E que aqueles que estão prostrados, desanimados, recebam nesta noite a unção de Deus para se fortalecerem e se colocarem de pé e voltarem a caminhar novamente, em nome de Jesus. Amém. Olha,
não desanime, não pare. Se já desanimou, recomece, porque Deus tem uma grande obra a realizar na sua vida. Antes de lermos a palavra, nós vamos para o nosso primeiro intervalo musical e a gente volta já. Enquanto isso, aproveita o mural aqui, faça o seu pedido do louvor, aquele cantor que você mais gosta, assim, né, no meio gospel, põe aqui e nós vamos procurar transmitir para você e oferecer para você e para todos que estão assistindo esta programação. Deus abençoe, até já. Nunca desista da vida, tudo é possível ao que crê, sempre existe uma saída, Deus não se esqueceu de você. Nunca desista da vida, tudo é possível ao que crê, sempre existe uma saída, Deus não se esqueceu de você. Não se esqueceu de você. Não se esqueceu de você. Passou o tempo da lágrima. Lágrima agora só de alegria. Existe alguém torcendo por você, meu irmão. E é por isso que você pode sorrir. Então sorria. Deus não se esqueceu de você. Sorria, já não há mais para que chorar. A tempestade já se acalmou. Olhe pro céu lá fora e veja um dia que surgiu. Assim é bem melhor. Não há o que temer. A vida nos ensina e ainda tem muito que aprender. Deixa o sinal, não se sinta só. Existe alguém torcendo por você. Acenda essa luz, decida se ver com os olhos que Deus olha pra Nunca desista da vida, tudo
Safra-Sul na receita, tudo fica perfeito. Safra-Sul Premium, perfeito para quem entende de cozinha. E para quem não entende, também. Drogas. Você constrói, elas destroem. Recomeçar, voltar pra Jesus, teu primeiro amor. Muito bem, é isso. Sorria. Deus tem algo melhor para você. Eu tenho certeza disso. Não é à toa que Deus me colocou aqui para lhe transmitir essa mensagem hoje. Assim, talvez alguém já te falou durante o dia ou por esses dias. Deus tem usado pessoas para lhe transmitir recado de boas notícias. Então volte a sorrir, não fique cabisbaixo aí, desanimado, sem propósito, querendo ficar só dentro de casa. Volte a congregar, esteja buscando as amizades, esteja junto com amigos de boa índole, com pessoas verdadeiras, né? Porque esse é o propósito de Deus. Não fique aí paralisado. Estar parado não vai resolver nada, certo? Eu quero mandar um abraço para o meu irmão Adriano Bonaconça, lá de Piracicaba, que mandou sua mensagem aqui no Mural de Recados. Também um abraço, um beijo para minha esposa Márcia, para minhas filhas a Rebeca, a Raíssa e a Raquel, que estão lá assistindo a nossa programação. E a todos vocês que eu tenho certeza que há muitas pessoas que ainda não mandaram mensagem para nós aqui no Mural, mas que estão aí conectadas nos assistindo. Quero ler o Salmo número 86 para você. Receba essa palavra no teu coração e compreenda que o que esse Salmo diz sobre o socorro em Deus é o que todo ser humano tem que fazer. Suplicar ao Senhor o seu socorro. No dia da angústia, clame ao Senhor, meu irmão. E talvez seja esse o dia da sua angústia. Clame ao Senhor e Ele vai responder a sua oração. O Salmo 86 diz assim: Senhor, inclina teus ouvidos e ouve-me, pois sou pobre e necessitado. Preserva a minha vida, pois sou piedoso. Ó meu Deus, salva teu servo que confia em ti. Ó Senhor, compadece-te de mim, pois a ti clamo continuamente. Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo a minha alma. Porque tu, Senhor, és bom, pronto a perdoar e cheio de amor para com todos os que te invocam. Senhor, escuta minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque tu me respondes. Senhor, não há deuses semelhante a ti, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas. Somente tu és Deus. Senhor, ensina-me teu caminho e andarei na tua verdade. Prepara meu coração para temer o teu nome. Senhor, meu Deus, eu te louvarei de todo o meu coração e glorificarei o teu nome para sempre. Então, ao invocar o Senhor, você vai perceber que Deus vai inclinar os ouvidos dele à sua oração. Talvez você me diz, já falei com Deus, já... Calma, não é assim as coisas, não acontece. Nós como pais, muitas vezes o filho quer algo naquela hora, naquele mês, naquele dia, e não é possível. E nós, sendo humanos, falhos como somos, projetamos algo para o futuro. Agora Deus, Ele é Senhor de toda a terra e Ele sabe o nosso futuro. E Ele sabe que muitos de nós, se recebermos determinadas honras, bênçãos, no dia de hoje, não saberemos lidar com tal situação. Assim como também em casos de adversidade. Quantas vezes Deus já te livrou de situações tão ruins, tão perigosas, de tragédias Deus já te livrou. Então, meu querido irmão, preste atenção.
Deus, Ele cuida de mim e cuida de você. E Ele não quer que nós nos percamos. Então tudo tem o seu tempo. Mas Ele diz, no dia da sua angústia, clame a mim. Clama a mim e eu lhe responderei. Então eu espero que você tenha essa paciência, tenha paz no teu coração para poder receber no momento oportuno a tua vitória em nome de Jesus. Olha, nós estamos aqui então para divulgar o amor de Deus e também falar um pouco do Projeto Esperança, a CAP, Casa de Apoio Projeto Esperança. Com certeza muitos de vocês estão me assistindo, já ouviram eu falar, mas eu preciso toda a programação falar um pouquinho sobre esse projeto. Projeto esse que através da vida do pastor Marcelo e de uma equipe de pessoas deu início em outubro de 2010. Já se passaram aí praticamente 3 anos e meio e nós estamos nessa batalha com a ajuda de Deus e com a ajuda de pessoas como você que está me assistindo e que tem o coração pronto a ajudar pessoas. Eu sei que muitas vezes compreender um dependente químico é difícil, é muito complicado, né? Muitas vezes a gente olha e vê um dependente químico aí na rua, todo sujo, tantas notícias de roubo, né? Assaltos, violência e tudo proporcionado pela droga. Mas eu quero dizer para você, ninguém se torna dependente químico simplesmente porque quer. A ideia é, eu uso uma droga, mas a hora que eu quiser eu paro. Infelizmente, aqui vai até um alerta para vocês que estão me assistindo. Não só jovens, mas também aos idosos. Cuidado com essa mentalidade de que se eu usar determinada substância, seja ela lícita ou ilícita, vou dar exemplos, a lista, o cigarro, né, a cerveja, o vinho. Então eu vou beber um golinho hoje e não vai ter problema. Olha, nem todo usuário realmente se tornará um dependente, mas com certeza todo dependente químico um dia só foi usuário. Então fica aqui, essa programação é para isso, para nós também trabalharmos a prevenção, o cuidado, né, com os nossos jovens, com vocês da igreja, sabe, que estão na igreja e que muitas vezes não estão tendo alegria. Olha, Deus te dá toda a liberdade, Deus é maravilhoso, Ele nos deixa livre. É nós que decidimos o que vamos tomar de atitude com Deus. Ele nos apresenta através da igreja uma oportunidade de uma vida sem drogas, sem prostituição, sem, sabe, se maltratar. Porque a Bíblia diz que aquele que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, preste atenção, Deus tem algo muito bom para você. E é por isso que nós estamos aqui no nome da Casa de Apoio Projeto Esperança e no nome de Jesus Cristo, para lhe dizer, Deus tem resposta para todos os seus problemas. A nossa entidade não cobra mensalidade, nós trabalhamos gratuitamente. As famílias que podem nos ajudar, a gente pede uma doação de mistura, leite, higiene pessoal. Não é cobrado uma taxa, um valor. Se a família quiser, ajuda. Se não quiser ou não puder, também não vai ajudar. E a gente vai atender mesmo assim. Também você aqui de Lençóis pode nos ajudar através de uma contribuição na conta d'água. Um débito na sua conta d'água, você pode, né, acreditar lá e vai vir para a nossa instituição. O SAI repassa para nós 5, 10, 15, o valor que você puder. Nos ajude, irmão. E também se você puder fazer um depósito bancário, né, eu vou pedir, o Alex vai pôr a conta corrente aí, o banco é o Bradesco, a agência é 0397, a conta corrente é 61598, dígito 6. A agência 0397 e a conta corrente 61598, dígito 6, no nome da entidade, Casa de Apoio Projeto Esperança. Além da sua contribuição financeira, eu conto com a sua oração e com o seu incentivo. Olha, o incentivo muito nos ajuda. Muitas vezes as pessoas não têm condições de nos ajudar financeiramente, mas quando olha para mim, olha para o Paulinho, olha para o pessoal da casa e diz, olha, nós acreditamos que vai dar certo. Embora seja difícil, seja um trabalho árduo, mas nós acreditamos que vai dar certo. Isso nos dá muita força para poder continuar.
Eu preciso da sua oração. O Projeto Esperança precisa da sua oração. Está surgindo a oportunidade para nós de comprarmos o sítio onde nós alugamos. Mas nós não temos dinheiro. E eu preciso da sua oração. E quem sabe até da sua contribuição. Ore a Deus, busque no Senhor. Talvez você tenha meios aí, amigos, empresários, pessoas que você pode reunir e nos ajudar. Talvez você está me assistindo agora e tem condição de nos ajudar. Eu vou confiar de que Deus pode tocar no teu coração e você ser sensível a isto e o Espírito Santo mover para você ligar para mim. Vou dar o número do telefone. É o 14 996 59 4679. DDD 14 996 59 4679. Que Deus te abençoe, que você não se esqueça desse projeto. Toda quarta-feira às 19 horas, até quando Deus nos der força e condições financeiras, nós estaremos aqui fazendo divulgação desse programa e da Casa de Recuperação através desse programa, melhor dizendo, e Deus será glorificado, tá bom? Nós vamos para mais um intervalo musical. Eu vou esperar que você mande sua mensagem, seu pedido de oração, o seu louvor. Olha lá, a Raquel está pedindo um louvor do Thales, Alex. Se tiver como já preparar aí um louvor do Thales, a Raquel quer escutar um louvor dele. Se for possível, nós já vamos para esse intervalo com um louvor do Thales. Se não, no próximo bloco o Thales vai cantar e nós juntos glorificaremos o nome do Senhor. Deus te abençoe, a gente volta já. Será
bênção será sobre ti, sobre ti. Oh, uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E daquilo que perdido foi, ouvirei de sua voz, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua voz, te abençoarei. Uma nova história Deus tem. Diga isso, igreja. Um novo tempo. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei. Te abençoarei. Uma nova história Deus tem. Um novo tempo. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua voz, te abençoarei. Sai da tua tenda, sai dos seus problemas, sai dos seus fracassos, sai dos seus sonhos. Mergulhe no sonho de Deus, mergulhe numa nova história, num novo tempo. Brasil, nações, Ele tem uma nova história. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua voz, te abençoarei. Aliança com ele.